Boa noite, amigos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Hoje nós estamos encerrando o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item para nossa reflexão está no item 11, Jeremias e os falsos profetas. A gente percebe neste capítulo a preocupação que Jesus tinha em nos alertar sobre o perigo de vir a acreditar em qualquer pessoa que aparecesse se dizendo com dons superiores, dons divinos, e que nos viesse passar alguma mensagem que fosse contra a mensagem que ele, Jesus, trazia para nós. E nesse item, Jeremias e os falsos profetas, nós podemos observar um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Jeremias, na sua época, a preocupação que havia já com os charlatães, com aquelas pessoas que usavam o nome de Deus para angariar seguidores, com interesses escusos. E Jeremias, como um profeta respeitado que era, ele sentia a necessidade de convocar os seus seguidores para estarem muito atentos com aqueles que pregavam falsas palavras. E ele diz assim no início do seu texto: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Aqui Jeremias já começa dizendo que aquilo que as pessoas, que os falsos profetas estavam pregando, não era o que eles recebiam do alto, dos enviados do Senhor, mas o que estava dentro dos seus corações. E mostrava que a boca fala do que o coração está cheio. E ele vem trazer para a gente que muitas dessas pessoas falam o que vem do seu coração, que está adornado de interesses, de pensamentos escusos, de outras intenções, muitas das vezes ligado ao dinheiro, muitas das vezes ligado a postos na sociedade, mas que não tinha nada a ver com a proposta sublimar de Deus. E quando ele diz, profetizam e vos enganam com as visões de seus corações, ou seja, com as coisas que eles mesmos criavam de acordo com seus interesses. E o espírito Luós, o espírito protetor, ele analisando essa questão, esse texto do Jeremias, ele diz que estas palavras claramente indicam que já naquela época de Jeremias, bem antes até de Jesus, indicava que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Aqui a gente vê duas palavras, né? Abuso e exploração, que era muito comum naquela época e que com o passar dos anos, dos séculos, permaneceu. Porque os sentimentos obscuros do ser humano, assim como existia naquela época dos profetas, permanece até nos dias de hoje. Os interesses escusos, o que leva as pessoas a pregarem, o que leva as pessoas às vezes a defenderem uma causa, os interesses permanecem. Passam-se os séculos, mas a proposta continua a mesma daqueles que querem enganar. Abusam da fé alheia, abusam
abusavam no passado e abusam no presente da fé alheia, da crença do indivíduo, da necessidade que o indivíduo tem de acreditar em alguma coisa. Assim como existia naquela época as pessoas sequiosas de um caminho a seguir, de acreditar em algo que as fizessem mais felizes, mais crentes na vida, assim a gente vê também no dia de hoje, e é um campo fértil para a exploração daqueles que têm uma sagacidade, aqueles que têm um interesse vil de explorar a crença do indivíduo, a boa vontade do indivíduo. Então eles abusavam no passado e exploravam. E eles abusam no presente e exploram no presente. Continua o espírito Luóis. Eles abusam e exploram da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Ou seja, interesse puro. Se tem dinheiro no meio, eu ofereço aquilo que a pessoa quer ouvir, aquilo que a pessoa está indo em busca. E a gente vai aprendendo com o tempo, e a doutrina nos ensina, que o melhor remédio para todos nós, muitas das vezes, é o remédio amargo. O que muitas das vezes nós precisamos no nosso dia a dia, para o nosso crescimento, não é aquilo que a gente acredita que seja o melhor, mas é aquilo que a espiritualidade percebe que será o melhor para o nosso caminhar. Continua o Espírito dizendo, lembrando de Jeremias. Eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Isso a gente observa naquela pessoa que tem a capacidade de manipular os sonhos de outros, aquelas pessoas que têm a capacidade de manipular as aspirações, os anseios dos mais sofredores. Eles atacam justamente naquele objeto do sonho das pessoas. Na maioria das vezes, ou quase sempre, eles vão nas pessoas simples, nas pessoas sofredoras, nas pessoas que estão padecendo, né, de alguma dor, porque é mais fácil de atingir essas pessoas que estão ansiosas por um socorro. Então, e a gente vê que era no tempo de Jeremias e nos dias de hoje a gente vê essa exploração. E não é difícil a gente abrir os olhos, olhar em torno da gente e ver como existem falsos profetas nos dias de hoje, que exploram a fé alheia, que exploram o sentimento, a pobreza, a ignorância do indivíduo. João, o apóstolo, dizia, não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. E isso é importante a gente até ampliar. Também poderíamos dizer, não acreditai em todos os profetas, ou nos dias de hoje, não acreditai em todos os pregadores da palavra de Deus, mas verificai se o que eles estão pregando realmente é de Deus, ou se não é da sua mente diabólica, da sua mente pervertida, que está buscando ali explorar a fé e a crença do indivíduo. A doutrina espírita nos convida sempre a refletir diante dos ensinamentos que recebemos. Por melhor que sejam as palavras que ouvimos de um orador, de um pregador, nós precisamos ver se aquilo que a pessoa está falando está de acordo com a proposta do Cristo, o amai a todos, indistintamente, fazer os outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, a prática da caridade, a prática do amor.
nos convida, a doutrina nos convida e o Evangelho nos convida a ter esse olhar bem crítico diante daquilo que a gente está ouvindo, daquilo que está sendo pregado. E que nós possamos, para finalizar o nosso estudo, estarmos muito atentos, não acreditarmos de tudo de pronto. Avaliemos aquilo que estamos ouvindo, aquilo que chega aos nossos ouvidos, passemos pelo crivo da nossa razão, dos nossos estudos, que possamos refletir em cima de tudo aquilo que a gente ouvir, independente de qual seja o pregador, independente de qual seja o orador, do padre, do pastor, do pregador espírita, mas que nós possamos passar pelo filtro da razão e do bom senso, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos ludibriados na nossa fé. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que nos ajude a termos os olhos sempre abertos e atentos para não sermos enganados, não sermos atacados nos nossos sentimentos e nos nossos valores. Que Jesus nos abençoe, nos oriente, que nós possamos ter uma semana de paz, de tranquilidade e que possamos sempre estar em oração para não cairmos em tentação das falsas promessas. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.